Olá, olá a todos, boa noite. Eu me chamo Alberto Goldman, sou cirurgião plástico e vamos iniciar então a nossa live de hoje. Tá? Primeiro eu gostaria de dizer a todos, vamos só regular aqui algumas... Pronto, gostaria de dizer a todos então, primeiro me apresentar, Alberto Goldman, cirurgião plástico, aqui de Porto Alegre. Já vi que a minha querida amiga Araceli e a Cláudia também já entraram, estão nos prestigiando, são as queridas, e deixo um beijo para cada uma. E a ideia então dessa nossa live é informar, é explicar, é esclarecer, é tirar dúvidas, e sem dúvida são situações que não substituem uma consulta médica com o seu cirurgião plástico, com o seu médico, com o seu dermatologista, mas fundamentalmente a ideia é de alguma maneira trazer informação, né? Trazer informação e com isso esclarecer todos os temas que nós vamos abordar. E hoje nós escolhemos um tema bastante atual também, como nós temos feito de uma maneira assim regular, né? E esse tema que nós escolhemos hoje é flacidez, né? Então, o que é a flacidez e quais são os atuais tratamentos cirúrgicos, não cirúrgicos, conservadores ou mais invasivos, menos invasivos para tratar a flacidez, tá? Sabemos também sim, que é um tema muito amplo, é um tema que a flacidez ela comete não só a face, mas o corpo, braços, coxas, enfim, e com isso então nós podemos ter diferentes situações, diferentes diagnósticos e consequentemente diferentes tratamentos. E quando nós temos diferentes tratamentos e diferentes diagnósticos, nós temos também diferentes expectativas. Estou vendo também que a querida Juliana, nossa amiga, né, parceira, já trabalhamos junto, entrou, e sempre é um prazer ver e rever, e ainda que virtualmente, essas pessoas que nos guardam boas lembranças, né, que são nossos amigos, nossos parceiros. Então, voltando ao tema flacidez, me apresentando novamente, Alberto Goldman, cirurgião plástico de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também doutor em Medicina e Ciências da Saúde, preceptor de Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes. E a ideia então é falar agora um pouco sobre esse universo da flacidez. Tá? Sinto assim a vontade de perguntar, de sugerir, de questionar, de contrariar, né, de criticar, porque esse é um espaço que a gente está pouco a pouco criando justamente para que as pessoas possam, de alguma forma, enfim, participar, tirar dúvidas e, sobretudo, que a gente possa, de alguma maneira, esclarecer cada vez mais sobre esses temas. Tá? Então, nós estamos falando sobre flacidez, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, né, é justamente assim, o conceito, né? O que as pessoas, o que a ciência entende por flacidez, né? Muitas vezes os termos que são termos leigos não são termos médicos ou acadêmicos ou cientificamente utilizados, né? Eu ainda recordo, há alguns anos atrás, veio uma paciente, inclusive esposa de um colega, e ela queria tratar os culotes, né? E aí então eu examinei a paciente, o meu colega estava junto, não era colega de cirurgião plástico, era outra especialidade, e ela mostrou, olha, essa região que eu estou insatisfeita, né? Nós avaliamos, enfim, fez exames pré-operatórios, combinamos a cirurgia, e quando nós chegamos no bloco cirúrgico e nós fomos desenhar a paciente na área dos culotes, ela disse: o que o senhor está fazendo? Eu disse: estou marcando, estou desenhando teus culotes que nós vamos tratar. E ela disse: não, doutor, meus culotes não são aqui, meus culotes são aqui em cima. Ou seja, o que nós entendemos por uma região anatômica, na verdade ela estava querendo fazer outra. Tá? Então ela queria fazer os flancos, a cintura.
Então, esse diálogo entre o paciente e o médico, no caso o cirurgião plástico, ele é muito importante, né? Ele é quase mais importante do que o próprio tratamento, a própria cirurgia, né? Porque a cirurgia plástica é o que nós fazemos quase que diariamente. Então, o ato cirúrgico ele não é tão ou mais difícil, né, do que esse contato, essa relação médico-paciente que a gente pode, então, a partir dela, navegar por todos os detalhes de um tratamento, né? Então, essa avaliação pré-operatória é bastante importante. Baseado nisso, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a flacidez. Tá? São temas assim sugeridos, esse tema foi sugerido por uma pessoa que está nos acompanhando, né, nas lives, e então a ideia assim, o que é a flacidez? Né? Quando vem uma pessoa e diz, eu estou com o rosto flácido, eu estou com a pele flácida, eu estou com o braço caído, enfim, né? Então, a flacidez nada mais é do que uma estrutura solta, uma estrutura flácida, uma estrutura mole, macia. Tá? Então, normalmente, aí vamos falar, por exemplo, sobre o nosso rosto, né? Normalmente nós temos o paciente jovem, o paciente geralmente que não tem um comprometimento da idade tão marcado, ele tem uma flacidez muito pequena. E com o passar do tempo, com o decorrer da idade, com o próprio envelhecimento, nós vamos então, pouco a pouco, apresentando flacidez. Né? E essa flacidez, por que uma estrutura fica solta? Por que uma estrutura fica flácida? Né? Flácida? Ela fica flácida e solta porque com o passar do tempo, nós vamos perdendo no nosso corpo, na nossa pele, dois elementos importantes, né, que é o colágeno e a elastina. Então, o colágeno e a elastina são as proteínas que dão firmeza para a pele, são as proteínas que fazem parte da formação das fibras elásticas, das fibras que dão aquela sustentação, aquela elasticidade, aquela textura, né, aquela capacidade de retração da pele. Então, com o passar do tempo, o ser humano vai envelhecendo, vai perdendo colágeno e elastina. Né? Por isso, muitos dos tratamentos hoje para flacidez, para rejuvenescimento facial, corporal, se baseiam justamente no estímulo ao colágeno, no estímulo à formação de novas fibras elásticas, de novo colágeno, de nova proteína, e isso é feito hoje de várias maneiras, diferentes abordagens conseguem, de alguma forma, atenuar a flacidez através do estímulo à formação de novo colágeno. Tá? E aí, então, uma vez mais, falando da flacidez, nós sabemos que a própria flacidez ela pode comprometer não só o rosto, mas também o corpo. Tá? Também o corpo. E aí vai se apresentar de diferentes formas e de diferentes intensidades ou gravidade em cada pessoa. Tá? Claro que o ideal sempre é que se trate a flacidez ou qualquer outro sintoma ou problema ou situação, seja na área da saúde ou área de estética, que não deixa de ser saúde, de maneira precoce. Então nós vamos esperar aquela área ficar muito flácida, aquela pele sobrar em demasia, porque é claro que o tratamento vai ter que ser um pouco mais invasivo, o tratamento vai ter que ser um pouco mais intenso, né, para poder contemplar essa flacidez. Tá? Sob o ponto de vista assim, mais didático, a gente pode tentar tratar, ou dividir, melhor dizendo, a flacidez na flacidez da face, na flacidez corporal, e aí vamos englobar braços, pernas, coxas, enfim, e também podemos falar de flacidez a nível de celulite. Então, vamos falar assim, bastante áreas, bastante situações e como a gente consegue manejar, como a gente consegue, de alguma maneira, tratar essas diferentes situações. Tá? Então, para os que entraram agora, Alberto Goldman, de Porto Alegre, cirurgião plástico há mais de 3 décadas, né? E membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E por que a gente leva assim de uma maneira mais enfática
essa titulação, porque claro que você está tratando de saúde, saúde tem que ser tratado com médico. Você está doente, você está querendo buscar um tratamento estético, uma cirurgia plástica, você tem que buscar um profissional que lhe dê segurança, que tenha uma formação sólida, que tenha... O cirurgião plástico hoje ele tem 6 anos de medicina, tem 2 a 3 anos de cirurgia geral, 3 anos pelo menos de cirurgia plástica, então é uma longa formação, né, bastante árdua, bastante exigente, para que se chegue no momento em que a gente possa então oferecer diferentes tipos de tratamento. E nós estamos falando agora da celulite, mas pode ser uma lipoaspiração qualquer, pode ser uma plástica de nariz, né, ou mesmo um procedimento um pouco mais, menos, assim, digamos assim, não tão cirúrgico, como a aplicação da toxina botulínica ou mesmo do ácido hialurônico. Então, é importante que quando você vai buscar um tratamento de cirurgia plástica, que busque o cirurgião plástico, vai buscar um tratamento dermatológico, um dermatologista, um aspecto vascular, um cirurgião vascular. Isso vai lhe trazer mais segurança. Então, falamos da flacidez. Tá? A flacidez, então, é aquela situação onde a estrutura está flácida, a estrutura está solta, a estrutura está mole, perdeu aquela firmeza, perdeu aquela elasticidade bonita. Nós sabemos que a nossa pele tem um poder elástico. Se a gente pensar, por exemplo, numa gestação, né, aquela barriga que durante 8, 9 meses foi expandindo, foi crescendo e aquela pele foi expandindo, quando o neném nasce, aquela pele fica bastante quebrada, craquelada, mas aos poucos ela vai retraindo. Isso nós chamamos de capacidade elástica da pele. Claro que para algumas pessoas ela não é tão evidente, para outras ela é mais evidente. Então, cada pessoa tem essa característica de retrair mais ou menos a pele, né? Então, nós temos essa capacidade elástica. E com o passar do tempo, perda de colágeno, perda de elastina, estruturas desidratadas, nós vamos perdendo essa capacidade elástica. Quando nós falamos também de flacidez, a gente tem que lembrar que a flacidez não é só de pele. Pode haver uma flacidez, por exemplo, muscular. Tá? Também com o passar do tempo, nós vamos tendo perda, vai ocorrendo uma perda da massa muscular. Tá? Sarcopenia, nós chamamos. Tá? Nós sabemos que, por exemplo, as estruturas ósseas vão sofrendo também absorção. Por exemplo, o olho do paciente idoso ele é mais fundo, né? A órbita fica maior, então essa absorção óssea, o maxilar também ele retrai. Então, essa característica de absorção óssea, de perda de massa muscular, de perda de colágeno, né, de perda de elastina, tudo isso leva a um aspecto mais flácido. Então as estruturas não estão mais tão firmes, não estão contendo tanto as estruturas, os ligamentos, os músculos, os compartimentos de gordura, e aí as coisas podem, de alguma maneira, desabar. Né? Então, assim, falávamos então sobre a flacidez, que ela pode ocorrer em qualquer área facial ou corporal. Né? Quando nós falamos também em qualquer tipo de alteração, a primeira coisa que a gente tem que pensar até porque tem muita gente bastante jovem nos acompanhando, é como é que a gente pode prevenir a flacidez. Né? E para a gente prevenir a flacidez, nós temos que entender quais são as causas. Né? Então nós falamos, claro, existe a perda do colágeno e elastina, mas quais são esses outros fatores que de alguma maneira vão propiciar o aparecimento, o surgimento de uma flacidez? Então, primeiro é o próprio envelhecimento das pessoas, né? Então, o processo de envelhecimento corporal, cutâneo, tudo isso leva à flacidez. A exposição ao sol, né? O sol vai realmente danificando de uma maneira progressiva a pele, e isso leva a uma característica menos elástica da pele, né? Ela se torna mais seca, mais desidratada, mais rugas, mais manchas, né? E isso leva também a um comprometimento então dessa elasticidade, dessa qualidade da pele, levando à flacidez. Sabemos que alguns tipos ou seja, uma alimentação não saudável também vai comprometer, porque ela vai não nutrir de uma maneira adequada as estruturas orgânicas, a pele e ligamentos, enfim. Perda de peso, quando a perda do peso ela é muito rápida, é muito súbita, né? e importante, também pode levar à flacidez, porque não há tempo hábil para aquela pele se adequar, para aquele colágeno se refazer. Então, muitas vezes, assim, da mesma forma que um aumento muito rápido de peso
pode produzir, por exemplo, estrias, né, que são rompimentos da camada elástica da pele. Quando nós perdemos muito peso, emagrecemos muito rápido, isso acontece muito em pacientes pós-cirurgia bariátrica, que a gente trata com bastante frequência, principalmente no hospital com os residentes, no hospital da PUC. Acaba deixando esse emagrecimento rápido a pele um pouco mais flácida. E o outro fator que talvez seja o mais importante justamente é o fator genético, né? Então o fator genético ele acaba determinando, né? Tem pacientes que tiveram 3, 4 gestações e que praticamente não tem flacidez, pacientes que nunca tiveram gestação ou que mantiveram um peso adequado e que apresentam muita flacidez, seja na face ou no corpo, né? Então, claro que se a gente detecta então a flacidez em si, nós temos que aí a partir daí ter o diagnóstico e buscar tratamentos, tá? Lembrando então que essa live aqui ela fica gravada, né? Vocês podem assistir novamente tanto no nosso Instagram como no canal do YouTube da Clínica Goldman, né? Daqui de Porto Alegre, e podem compartilhar, podem perguntar, questionar, assim como agora, se quiserem tirar dúvidas, a gente fica à disposição, né? Desde que não sejam muito difíceis. E então, a partir daí, o que nós temos? Nós temos que diagnosticar que grau é essa flacidez, onde ela está, o que já foi feito nesse paciente antes, como é a pele dele, como é o hábito de vida, a qualidade de vida, alimentação, exposição ao sol, genética, né? O pai, a mãe, o avô, como é essa pele. Então, todos essas características a gente procura digamos assim, para poder dar o melhor tratamento. E aí, claro, é muito comum, ainda anteontem, atendi pacientes, assim, que são dois ou três pacientes, que nos chegavam com queixas assim, olha, doutor, realmente assim, ó, eu estou no meu peso ideal, eu faço academia, eu tenho uma alimentação legal, eu não fumo, né? E assim, não tive gestação, mas eu tenho flacidez na pele do abdômen, eu tenho um pouco de celulite ou mais celulite. Então, esse diagnóstico, a avaliação das estruturas é que vai digamos assim, nos direcionar para o melhor tratamento ou para uma combinação de tratamentos, tá? E aí quando a gente fala em combinação de tratamentos para flacidez, a gente tem que diferenciar dois caminhos, tá? Um caminho é o tratamento da flacidez não cirúrgico, né? Não cirúrgico ou através de tecnologias, de equipamentos, né? E o tratamento cirúrgico. Muitas vezes, ou não raras vezes, esses tratamentos se combinam, né? Nós podemos e devemos associar tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos para que se obtenha o melhor resultado. De novo, é importante então essa abordagem, essa avaliação. Também é importante que se diga que a flacidez, a gente falando de salve mi gran amigo de Espanha, te escucho ahora, te veo, ¿no? E bueno, saludos, forte abraço desde Porto Alegre. Salve é um querido amigo, lida muito com lasers em Madrid, já tivemos junto em algumas aulas, né? E esse mundo da laser terapia é algo que também ajuda muito, nós vamos ver alguns casos agora no tratamento da flacidez. Então, a ideia desta live fundamentalmente é esclarecer, não substitui a sua consulta com o seu cirurgião plástico, com o seu dermatologista, enfim. Então é importante assim que a gente entenda que vamos procurar esclarecer, mas não vai valer para todos os pacientes. Então cada caso é um caso que tem que ser avaliado. Eu sou Alberto Goldman, então, cirurgião plástico de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC com os residentes, né, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, e atuo aqui em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, no Mãe de Deus Center e também no Hospital da PUC. E recebemos sempre e com muita frequência pacientes de outros locais do Brasil e do exterior, procurando então oferecer, né, um tratamento seguro, efetivo para os pacientes. Nós falamos da flacidez, e eu vi que a Márcia também está participando agora, está nos escutando. Ela é uma fisioterapeuta que nos acompanha há muitos anos, é extremamente competente,
né, com uma ótima relação com seus pacientes e com um conhecimento muito grande também da área da flacidez. Então, uma abordagem multidisciplinar ela é muito importante para que se tenha um resultado efetivo. Então, muitas vezes não é só o cirurgião plástico que vai atuar, é o cirurgião plástico, é o fisioterapeuta, é o dermatologista, o endocrinologista, o educador físico. Então, esse conjunto, esse grupo de profissionais é que vai poder, de alguma maneira, oferecer o melhor resultado para o tratamento. Então, falávamos que na celulite nós podemos ter um tratamento cirúrgico e não cirúrgico. Quais seriam os tratamentos não cirúrgicos para celulite? Claro que para flacidez. Claro que isso depende muito do grau da flacidez, né? Se o paciente tem uma flacidez mais severa, ele vai então precisar de tratamentos um pouco mais rigorosos. Aqui nós temos uma pergunta: doutor, esse hospital Moinhos é bom? Vejo tantos comentários desagradáveis no site sobre esse hospital, mas confio no que você recomendar. Bem, o Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre é considerado o quarto melhor hospital da América Latina, né? É um hospital confiável, tem muitos anos, antigamente se chamava Antigo Hospital Alemão, é um hospital com tecnologia de ponta, com profissionais de ponta, né? Com uma equipe muito bem preparada. Claro que nós lidamos com seres humanos e como tudo, são pessoas, né? Todos podemos pecar. Eu tenho certeza que na minha clínica aqui em Porto Alegre saíram algumas pessoas não satisfeitas ou com o meu atendimento, ou com o da secretária, ou com o resultado do tratamento. Mas, via de regra, eu acho que é um hospital bastante confiável, o Hospital Moinhos de Vento, respondendo, não sei o nome da pessoa que perguntou, e meu filho nasceu lá, né? Eu, se tivesse que fazer algum tratamento como paciente, certamente me sentiria muito seguro fazendo esse hospital, né? Assim como os outros hospitais que nós operamos também, o Hospital Mãe de Deus Center e o Hospital da PUC, são hospitais seguros, né? E de qualidade. Então, falamos da importância, e obrigado a pergunta. Nós falamos da importância da equipe multidisciplinar que vai então contemplar o melhor tratamento para esse paciente ou uma combinação de tratamentos para a celulite. Então, quais são as abordagens não cirúrgicas para a celulite? O que a gente pode fazer de maneira não cirúrgica para a celulite? Claro que eu assim, como cirurgião plástico, eu não vou falar da drenagem linfática, dos tratamentos que não são aqueles que eu, como cirurgião plástico, realizo. Então, logicamente, chega um paciente com uma flacidez muito pequena, ele não é candidato à minha atuação, ele vai buscar um outro profissional ou outros profissionais que vão poder, de alguma maneira, melhorar, né? Enfim, melhorar a qualidade desse resultado da flacidez. Bom, então, uma vez mais, perguntando sobre o Hospital Moinhos de Vento, é um bom hospital, é confiável, tem qualidade, é seguro, equipe maravilhosa, tecnologias, um atendimento humano, né? É um hospital com muita tradição, né? Que cresceu e tem crescido muito. Em termos, então, de tratamentos não cirúrgicos, na nossa área, na minha área, a gente fala em energias, né, de tecnologias. Então, a gente fala fundamentalmente de lasers, para tratamento de flacidez, a gente fala de radiofrequência e de ultrassom. Tá? Então, por exemplo, hoje está muito na moda, na mídia, né, tratamentos com um equipamento que chama Renuvium. Né? O Renuvium é um equipamento que usa plasma. Então, se mistura o hélio, o gás hélio, né, com radiofrequência, e aí com essa combinação desses dois elementos a gente forma uma estrutura ou um outro elemento que é o plasma. O plasma é o quarto elemento da matéria. Então, esse equipamento gera esse plasma abaixo dos tecidos. Tá? Então, internamente. Então, por exemplo, o paciente tem uma flacidez no culote ou no abdômen, então esse equipamento, o Renuvium, que é o nome comercial, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não vendo equipamentos, eu não sou speaker de nenhum dessas tecnologias e equipamentos, mas é mais para um tom didático. Então, o que vai fazer? Ele vai lá no abdômen da Maria
que tem um pouco de flacidez no abdômen, vai ser feito junto com a lipoaspiração, vai passar esse renúvio e ele vai, de alguma maneira, buscar o estímulo do colágeno, que é o que faltava, o que falta nas pessoas que têm flacidez, tentando criar novo colágeno e retrair. Né? Então, essa é uma das tecnologias usadas na flacidez. A outra tecnologia que também pode ser usada na flacidez é a radiofrequência. Tá? A radiofrequência, aí a gente fala do body tight, que é um outro tipo de equipamento que também está muito hoje difundido, muito na moda, muito divulgado, né? Que então ele usa uma radiofrequência bipolar, então uma parte do equipamento fica na parte de cima da pele, a outra fica embaixo, como se fosse uma pinça, e através desses duas extremidades, digamos assim, vai se gerando essa energia com o mesmo intuito, com a mesma intenção, que é de alguma maneira, retrair a pele através do estímulo à formação de novas fibras elásticas de colágeno. Tá? Então a gente vê que são diferentes tecnologias, mas o objetivo é o mesmo, né? O estímulo ao colágeno. E a terceira tecnologia para tratar então essa flacidez seria a energia do laser. Tá? A energia do laser que também já uma técnica descrita há muitos anos atrás, né? Nós tivemos o privilégio de publicar os primeiros estudos de lipoaspiração a laser no mundo, né? Eu e a nossa equipe, e então o laser atuando internamente vai também produzir formação de novas fibras elásticas, formação de colágeno e com isso atenuar a flacidez. Tá? Claro que aqui nós já estamos falando assim de tratamentos que não são digamos assim, não cirúrgicos, são tratamentos cirúrgicos. Tá? Então, o laser, o plasma, radiofrequência, ultrassom, né? Tudo isso são recursos que vão atuar de uma maneira abaixo da pele para que se produza essas melhoras. Existem também os recursos principalmente de ultrassom, que atuam através da pele, que atuam pela pele, né? Então não é necessário penetrar por baixo da pele. E fundamentalmente, assim, hoje nós temos ultrassom microfocado, né? Radiofrequência monopolar, bipolar, algumas com microagulhamento, então com pequenas agulhinhas que fazem furos e levam essa energia na profundidade. Então são recursos que de alguma forma eles vão levar toda essa energia e com isso nós temos então uma melhora do colágeno. Uma pergunta aqui: quem tem PMA no rosto pode se beneficiar do laser para combater a flacidez sem risco de criar problemas inflamatórios pós o tratamento? Bom, então vamos responder. Quem tem PMMA no rosto, o que é PMMA? PMMA é o polimetilmetacrilato, é um produto sintético, um produto artificial, é um plástico que durante muito tempo foi utilizado e ainda é utilizado por alguns colegas e infelizmente por alguns não médicos também, como um material de preenchimento, seja na face, seja no corpo, seja enfim, nos glúteos, nas mamas. Recentemente atendi uma paciente que tinha nos ombros até, né? Então, esse material, como o próprio nome diz, ele é um material permanente de preenchimento, portanto, uma vez colocado no organismo, ele é definitivo. Se eu coloquei 5 ml, ele vai permanecer sendo 5 ml, a não ser que de alguma forma a gente tente remover. Tá? Então, muitas vezes esses materiais esse material, o PMMA, o polimetilmetacrilato, isso vale também para o silicone, por exemplo, por ser um material estranho ao organismo, muitas vezes pode haver alguma reação. Tá? Essa reação pode ser muito simples ou muito discreta, como alguma deformidade, alguma limitação funcional no sorriso, no rosto, na hora de soprar, de beijar, de chupar. E eu estou falando no rosto, mas pode ocorrer no corpo também. Pode formar nódulos, que são áreas palpáveis, granulomas, que são áreas mais duras, cicatriciais, né? E até algumas alterações clínicas, como alteração renal, aumento de cálcio, insuficiência renal. Né? Então, essas alterações, essas complicações, intercorrências que ocorrem com o PMA podem também ser tratadas com o laser. É um laser que atua internamente, tentando quebrar essas estruturas, quebrar esse material, fragmentar esse material que é então aspirado, sem necessidade de cortes, na maioria das vezes. E aí então, quando nós fazemos isso, tem risco de ficar mais flácido?
Risco tem, mas normalmente esse laser, ao mesmo tempo que ele atua no material, ele atua também na parte profunda da pele, na dermis, que nós chamamos, novamente estimulando o colágeno para que haja uma retração. Então, ao mesmo tempo que nós tratamos, né, respondendo a pergunta, removendo o PMMA, nós também atuamos na dermis para que haja uma retração da pele e uma melhor definição dessas estruturas. Né? Sobre causar problemas inflamatórios após o tratamento, na verdade, um dos grandes aliados no combate a um processo inflamatório são os lasers. Tá? Hoje os fisioterapeutas, por exemplo, utilizam laser de baixa intensidade, Low Level Laser Energy, que é o nome, né? Laser de baixa intensidade, justamente no tratamento de dor. Nós utilizamos laser no tratamento de úlceras, no tratamento de processos inflamatórios ou infecciosos. Então existem muitas indicações do laser justamente para tratar a inflamação. Tá? De formas que quando a gente atua também nessas estruturas profundas para remoção de PMMA, por exemplo, e esta foi a pergunta, nós também estamos tratando de alguma maneira, ainda que parcialmente, o processo inflamatório, que muitas vezes o paciente nos chega já com esse processo inflamatório. Tá? Então, espero ter respondido. Eu vejo que mais pessoas entraram agora, então me apresentando para alguns. Alberto Goldman, cirurgião plástico daqui de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, preceptor de Serviço de Cirurgia Plástica da PUC. E então estamos falando nessa live, apesar de termos assim navegado em alguns outros temas, né, e não vejo problema nisso, estamos falando sobre flacidez. Né? Flacidez, o que é, por que ocorre, como se trata, quais são os recursos, qual é a expectativa do paciente, o que nós podemos oferecer. Né? Então falamos das duas energias, né, do ultrassom, da radiofrequência, que pode ser usada através de equipamentos que estão muito na moda, estão muito na mídia, né? E agora estamos falando do laser. Né? Então, o laser, quando atua na flacidez, a gente pode falar, por exemplo, a flacidez da face, flacidez do contorno do pescoço, da mandíbula, flacidez das pálpebras. Né? O próprio nariz fica um pouco mais flácido, a ponta cai com o passar do tempo, o lobo da orelha no paciente mais idoso fica mais longo. Então, a flacidez, ela pode ocorrer, quando falamos na face, de várias maneiras. Quando falamos no corpo, pode ocorrer no abdômen pós-gestação, ou mesmo sem gestação. O paciente emagreceu, o braço ficou mais flácido, ou mesmo sem emagrecimento, por características genéticas, ficou mais flácido. Então, todas essas estruturas, todas essas características, nós podemos e devemos tratar quando indicado, quando o paciente tem essa expectativa com esses recursos. Quando a gente fala do laser, a gente está falando do laser que atua internamente, não um laser que atua externamente. Né? Então, como funciona no tratamento da flacidez, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, como funciona o tratamento com laser. Né? Então, primeiro, só um minutinho. Tá. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é assim, como ele penetra no nosso organismo. Tá? Então, vocês veem aqui, é uma pequena cânula, né? Essa cânula tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro. Dentro desta cânula passa uma fibra óptica e essa fibra óptica vai até a extremidade dessa pequena cânula. Tá? Então, uma fibra óptica, como é a fibra óptica da informática, da telefonia, enfim. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando, através dessa fibra, a energia luminosa que sai do laser, né, do equipamento, até essa extremidade. E essa extremidade, essa cânula, ela vai penetrar no organismo, né, na gordura, por exemplo, abaixo da pele, e com isso nós vamos acabar atuando com o laser nessas estruturas profundas. Né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma lipoaspiração na papada, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando a célula de gordura com laser e eu estou também estimulando a formação de colágeno. Por quê? Porque eu quero atenuar, suavizar a flacidez. Tá? Então, essa é, digamos assim, a ação que o laser faz. Ele rompe a membrana da célula. Você imagina uma célula gordurosa como se fosse um ovo, então ele quebra a casca do ovo e a parte interna, né, que é um lipídio, um óleo do centro da célula, sai. Então a gema clara sai. Né?
E além disso, então, para que aquela área não fique flácida, nós vamos usar o laser logo abaixo da pele para retrair e atenuar a flacidez. Mas nas situações que nós não temos não temos gordura, nós podemos também usar esse laser subcutâneo, né? A lipoaspiração a laser, ou laser lipólise, ou lipolaser, tem vários nomes para designar a mesmo tratamento, né? O que nós fazemos justamente é estimular, né? Aquela papada, aquele culote, aquela parte interna da coxa, que costuma ser bastante flácida em muitas pessoas, então retraindo e atenuando a flacidez. E aí como? Através dessa cânulazinha que nós mostramos, né, que vai levar então a energia. E isso pode ser feito não só na área corporal, mas pode ser feito também na área da face, né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos tratando com o laser, né? Vocês podem ver uma pequena cânula de 1 milímetro de diâmetro, e o laser vai então ser conduzido pela fibra óptica, e nesse caso, tratando um culote, vocês veem que é uma energia luminosa. Na verdade, o laser está interno, por um pequeno orifício de 1 milímetro, ele está atuando internamente, e nós enxergamos exatamente onde é que ele está atuando. Por quê? Porque por transiluminação, quer dizer, essa cor vermelha, nós sabemos que é ali que o laser está atuando. Isso dá uma precisão bastante interessante, né? Para o cirurgião, ele sabe exatamente se ele está mais no culote, se está dentro da área que nós queremos tratar, se ele está tratando a celulite exatamente naquela área elevada. Então, a gente tem uma precisão, a gente tem uma clareza muito boa quando nós fazemos a lipoaspiração a laser, nós sabemos o que nós estamos tratando, né? Nós mostramos, então, a área da lipoaspiração a laser no culote, mas, por exemplo, pode ser feito também nos braços, né? Então aqui vocês veem, uma vez mais, um orifício de 1 milímetro, aquela cânulazinha muito fina, e aqui, bem longe da cânula, nós vemos essa área vermelha, que é onde, então, o laser está atuando e está nessa região dos braços, tratando essa flacidez. Ele acaba não só tirando aquele peso do braço, não só diminuindo aquela circunferência, mas também ajudando que a pele retraia. O saco vazio não para em pé, então, né, já diz o ditado, nós temos que não só esvaziar, mas retrair. Tá? Então, isso assim, é uma queixa muito frequente, os braços flácidos, né, o bracinho do tchau-tchau, né, e isso tem tratamento, e as pessoas muitas vezes desconhecem. Né? Muitas vezes, principalmente mulheres, ficam constrangidas de botar uma blusa mais cavadinha, né? Ou na praia, enfim, e acabam escondendo, botando uma blusa de manga, e muitas vezes o tratamento não exige uma cicatriz maior, ou às vezes não exige nem cicatriz. Muitas vezes, no caso que não seja tão intensa essa flacidez, essa gordura, nós podemos inclusive até fazer um procedimento e daqui a um tempo pode até repetir o procedimento. A Vera nos pergunta por quanto tempo esse procedimento vai auxiliar na flacidez, por exemplo, nos braços. Então, Vera, nós continuamos envelhecendo, né? A cada dia, nós continuamos perdendo colágeno, né? Se nós não formos fazer nada, nada vai melhorar. Então, assim, o tratamento ele é duradouro, o tratamento da lipoaspiração nos braços, assim como na face ou no outro lado do corpo. Claro que o paciente tem que se cuidar, manter o peso, ter uma atividade física, hidratar a pele, se alimentar adequadamente, evitar a exposição ao sol exagerada, mas desde que se faça aquela gordura que você removeu, ela não volta, a não ser que você tenha uma variação muito grande de peso, né? Vamos mostrar aqui, Vera, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo dos braços. Ó. Isso aqui é uma paciente que 2 anos depois de ter feito uma lipoaspiração nos braços. Né? Na imagem de cima nós vemos um braço que não é um braço tão fino, é um braço um pouco mais avantajado, digamos assim, né? E embaixo o resultado, vocês notem que não há cicatriz, há um pequeno pique de 1 milímetro, né, próximo ao cotovelo, e sem dúvida com uma melhora da textura da pele, uma melhora dessa circunferência. Claro que isso depende de cada caso. E também é verdade que essa paciente, por exemplo, se ela quiser daqui a um tempo repetir, fazer novamente o procedimento, ela vai ter um novo ganho. Nós publicamos, Vera e, enfim, amigos que estão nos assistindo, um trabalho numa revista americana mostrando, então, comparando pacientes que fizeram lipoaspiração a laser nos braços com laser
fizeram lipoaspiração nos braços com laser e sem laser. E o achado matemático, estatístico, né, isso foi publicado na revista americana de cirurgia plástica, que é provavelmente a revista mais importante do mundo de cirurgia plástica e estética, né, no Aesthetic Plastic Surgery, mostrando que com o laser nós temos até 14, 15% de retração maior. Então é um recurso bom, é um recurso, vamos chamar assim, pouco invasivo. A lipoaspiração nos braços, Vera, nós fazemos com anestesia local e sedação, você não precisa fazer nem com anestesia geral. Não há pontos, não há cortes, usa uma faixinha elástica, começa com drenagem linfática no pós-operatório. Então, assim, é uma recuperação bastante tranquila, né? Não há um afastamento da rotina do dia a dia. Claro que isso depende de cada caso. Quando existe um excesso de pele muito acentuado ou mais acentuado, nós temos muitas vezes que recorrer a uma retirada de pele. Isso nós chamamos de uma cirurgia de braquioplastia. Mas não costuma ser assim a regra. E outras vezes nós podemos associar, fazer lipoaspiração com laser e tirar um excedente de pele, tá? Bom, então falamos assim de alguns tratamentos, né, que vão atenuar essa flacidez, essa frouxidão dos tecidos, tá? Que é o foco da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, né? A Vera disse que está bem explicado, obrigado. Tá bem, Vera, um beijo para ti, querida. E aí, então, outras áreas que nós podemos, a gente falou de rosto, falamos de corpo, mostramos braços, né? Mas nós podemos mostrar também, por exemplo, a região da papada, né? Que é uma área muito comum, que costuma haver a flacidez, né? E aqui nós estamos vendo também uma paciente que não tinha o contorno da papada, que não tinha o ângulo do pescoço bem definido, né? E que conseguiu, através de uma lipoaspiração laser na papada, melhorar esses contornos e ganhar aquela definição mais bonita. Isso feito com anestesia local. Isso o paciente faz uma cirurgia de 30 minutos, 40 minutos, fica 1, 2 horas na recuperação e vai para casa. O paciente é sedado, ele dorme um pouquinho, o anestesista está presente para trazer mais segurança, para trazer realmente assim uma experiência boa para o paciente. Eu só opero em hospital, a gente falou há pouco do Hospital Moinhos de Vento, mas eu também opero em outros hospitais, né? Nós temos um laser em cada hospital, e isso nos dá tranquilidade, assim como nós temos lasers na clínica, quer dizer, o paciente não precisa agendar um horário para fazer um laser, sempre temos lasers disponíveis, são próprios, né? Não precisa alugar e combinar horários ou juntar pacientes, então isso é uma tranquilidade. E por outro lado, muitas vezes nós fazemos, principalmente na face, uma combinação de tratamentos, ou seja, o paciente faz mais de um laser ao mesmo tempo. O paciente tem alguns vasos no rosto, faz o laser vascular, faz uma luz pulsada, faz o laser para manchas, pode fazer um laser fracionado para rugas. Então, essa possibilidade ela abre um leque de tratamentos bastante interessante para o paciente, né? Muitas vezes essa flacidez ela é acompanhada também por um excesso mais importante de pele. E aí então só tratamentos, digamos assim, através de tecnologias de ultrassom, de Renuvium, de body tight, de laser, lipoaspiração laser, não resolve. Então nós podemos também associar, combinar tratamentos, como no caso dessa senhora. Ela tinha uma flacidez muito marcada no rosto, né? Um pescoço assim, nós chamamos da medicina de pesado, né? Então um aspecto que realmente assim nos dificultava muito uma abordagem não cirúrgica, e a gente fez então uma combinação, uma associação de procedimentos. Ela fez uma lipoaspiração laser na região da papada, no contorno mandibular, na região inferior da face, e completamos com um lifting, né, com uma cirurgia da face, e esse é o resultado que ela teve, né? Realmente a gente consegue melhorar esse contorno de uma maneira natural, de uma maneira suave. O pescoço, que era a área mais comprometida, ele ficou mais suave, os ângulos melhoraram, o contorno melhorou. Então essa paciente realmente assim, ela pôde ter esse benefício, né, da cirurgia, acompanhado pelo tratamento da flacidez com energias, com recursos cirúrgicos e não cirúrgicos. E essa possibilidade de combinar recursos, ela é bem interessante. O último tópico que eu gostaria também de conversar com vocês é sobre os dois últimos tópicos, né? É sobre dois assuntos. Primeiro,
Antes que me perguntem novamente, eu recebi 4 vezes hoje a mesma pergunta, né? O que fizeram na Anitta? Né? A Anitta tá na mídia mostrando um rosto diferente, né? Primeiro quer dizer que eu não sou o cirurgião plástico da Anitta, tá? Mas o que a gente percebe, e isso é interessante, e quando a gente fala em flacidez é muito oportuno, né? Ou seja, a Anitta é uma guria jovem, uma pessoa bonita, né? Fisicamente estou falando, o rosto dela, né? E que foi sendo assim alvo de transformações, ela foi modificando o rosto. Tá? Então ela modificou, bem ou mal, ela segue sendo uma guria bonita, diferente do Michael Jackson, foi modificando e foi ficando uma coisa bizarra, uma coisa antinatural, antiestética, né? Então, o que a gente, eu tomei meu tempo para olhar como é que era essa Anitta antes, né? E a gente sempre fala, e já conversamos aqui numa live, no aspecto do triângulo da face, né? Então, quando nós pensamos numa pessoa jovem, o triângulo da face ele é um triângulo com o vértice para baixo, né? Ele é isso aqui, né? Então, a parte superior da face é mais larga, as maçãs do rosto são mais marcadas, né? E vai afinando o queixo, enfim. Quando a gente vai envelhecendo, as estruturas vão ficando flácidas, uma vez mais a flacidez, e o rosto vai caindo. Então, nosso V fica ao contrário, né? Nosso V fica ao contrário, ou seja, vai ficando uma flacidez na papada, se perde aquele contorno, os nossos compartimentos de gordura vão baixando e essa flacidez vai marcando. Então, nós chamamos da face em V ou em U, né? Mas, assim, de uma maneira mais ilustrativa, é o triângulo, né? Então, uma das coisas que a gente vê, eu não estou dizendo que a Anitta seja assim, porque não é minha paciente, eu não sei o que ela fez, mas umas coisas que a gente vê muito, infelizmente, é o excesso de preenchimento na face. Então as pessoas estão botando tanto ácido hialurônico e outros produtos que acabam ficando assim, com o rosto estigmatizado, cheio, gordo em cima, lábio gordo, então tirando aquela finura, aquela área mais estreita, mais triangular da parte inferior da face, né? Então, um dos tratamentos que atualmente está muito em voga, muito em moda, é justamente o esvaziamento disso, né? É usar recursos, seja de lipoaspiração, seja de produtos para remover ácido hialurônico, enfim, e outros materiais, justamente para reposicionar essa face como ela era antes, ou atenuar um pouco esses exageros, né? Ainda ontem saiu um artigo nosso, junto com um colega da Índia e um colega da Alemanha, justamente falando sobre, nós chamamos de overfilling, né? Ou seja, um excesso de preenchimento, nós falamos, o artigo fala sobre os lábios, né? Deixando essa estrutura muito marcada, né? Então, isso é uma das coisas que essa Anitta poderia ter, talvez tenha feito, né? Esvaziado um pouco o rosto. A outra coisa que a gente percebe é que ela está com essa região mais fina. E aí então ela pode ter feito uma lipoaspiração nesse contorno da mandíbula, não sei se fez com laser ou não fez, e se é que fez, na própria papada. E acredito que não, porque é uma menina jovem, uma guria jovem, né? Pode ter feito até um lifting, né? Que seria, na minha opinião, muito exagerado e muito precoce, né? Mas ela é adepta de cirurgias, é a vida dela, enfim, o corpo dela, né? Mas pessoalmente eu não faria nessa faixa etária. Então nós temos assim, com isso, um afinamento do rosto e a impressão de um rosto mais fino, um rosto mais longo, um rosto mais triangular, com a ponta do triângulo para baixo, dando ideia então de rejuvenescimento, de beleza, de naturalidade. Tá? O último tópico, então, seria sobre a celulite. Então, a celulite tem um componente de flacidez na maioria das vezes. Nós temos o que nós temos? Temos uma área flácida, a pele flácida, por exemplo, culotes ou bumbum está flácido. Tem áreas fundas, tem áreas altas, tem essa regularidade. Tá? Então, a celulite também entra nesse capítulo da flacidez. Tá? Lembrando que essa live fica gravada, não só no nosso Instagram, mas também no canal do YouTube da Clínica Goldman. Então, a qualquer momento, quiserem rever ou tirar dúvidas, mandar questionamentos ou indicar para alguém, fiquem bem à vontade. Tá? Então, a celulite também pode ser tratada
né? Claro que isso depende do grau da celulite. Quando a celulite é muito suave, ela tem que fazer outros tratamentos, senão com cirurgião plástico, mas com uma lipoaspiração a laser. Tá? E o que nós fazemos? Nós tentamos tratar cada área específica. As áreas altas nós baixamos. Com o quê? Com a lipoaspiração a laser, como nós mostramos há pouco. As áreas fundas, o que nós fazemos? Enchemos as áreas fundas. Com o quê? Com a gordura do próprio paciente. E a flacidez nós regularizamos com o laser passado por baixo da pele na dermis. Com isso nós conseguimos baixar o que está alto, subir o que está baixo e melhorar a textura e qualidade da pele. Tá? Então esse é o conceito como nós tratamos a celulite. Claro que isso vale para celulite de grau médio, a mais grave, né? mais severo, e também esse trabalho foi apresentado no Congresso Americano de Cirurgia Plástica em Chicago, né? Depois nós acabamos publicando na Revista Americana de Cirurgia Plástica, e hoje é um tratamento bastante buscado e bastante procurado assim, para os pacientes com celulite. Tá? E aqui eu mostrei, assim, eu tenho para mostrar para vocês fundamentalmente dois casos, né? Aqui uma paciente com a celulite importante, que vocês notem essas irregularidades, essa saliência ou áreas irregulares, depressões, áreas altas, e aqui no pós-operatório, né, após a lipoaspiração com laser e os enxertos de gordura, enfim, como a gente consegue de alguma maneira suavizar, e esse tratamento pode ser repetido depois de algum tempo. Muitas vezes nós temos uma flacidez que não tem tanto componente de gordura, como nesse caso, né? Uma paciente que tinha muita flacidez, 3 gestações, né? E o que vocês notem assim, que realmente é uma pele muito enrugada, muito flácida, a paciente não queria fazer uma cirurgia, e o que nós fizemos foi utilizar o laser logo abaixo da pele, né? Além de usar o laser embaixo da pele, acrescentamos alguns enxertos de gordura e não foi removido pele, simplesmente foi feito o laser de uma maneira cirúrgica, num procedimento ambulatorial, melhorando essa textura, essa qualidade da pele. Bem, dito isso, então, eu acho que a gente abordou de uma maneira assim didática, mas tentando oferecer e mostrar para todos o que a gente pode manejar, como a gente pode tratar essas situações. Tá? Agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. Me coloco à disposição, mesmo que não seja agora online, nos mande perguntas, questionamentos, sugestões, críticas, que serão todas muito bem-vindas. Tá? Lembrando que essa live ela tem um caráter informativo e que não tem pretensão de substituir a sua consulta, o seu cirurgião plástico. Cláudia está nos escrevendo, perfeito, parabéns. Né? Perfeição é ter amigos queridos como tu, Cláudia, tu e o Cláudio. E a gente fica então por aqui, né? Lembrando que semanalmente a gente faz as nossas lives, podem se sentir bem à vontade de sugerir assuntos, né? Podemos retomar temas também, e dizer que é um prazer então poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.